Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hugo, eu sou advogado e eu ajudo advogados a darem entrada e acompanharem suas ações em juizados especiais sem cometerem nenhum erro técnico. Hoje a gente vai falar, responder a uma pergunta, inclusive, por que é que você não tem uma tonelada de clientes na advocacia? O que é que está impedindo você disso? E você sabe, eu gosto de fazer alguns títulos mais provocativos, né? E esse não é diferente, né? Por que é que você não tem ainda muitos clientes na advocacia? E eu vejo, esse é um desejo recorrente. Eu vejo muita gente falar, poxa, eu queria ganhar muito dinheiro na advocacia, eu quero ter, né, muitos clientes e eu quero enfim, ser reconhecido. Mas, se você ainda não tem uma tonelada de clientes na advocacia, essa deve ser a última das suas preocupações. Essa não deve ser a sua primeira preocupação. E eu vou te dizer por quê. Se você não tem uma tonelada de clientes ainda, se você não tem muitos clientes ainda, é porque você não está pronto. É porque você não está pronta. Percebe? Eu vejo isso, e é melhor nesse caso, se você não está pronto, é melhor que você não tenha muitos clientes mesmo. E eu vou te explicar por quê, tá? A gente vai esmiuçar isso aqui em detalhes para você. Qual é a questão nesse caso? Quando eu era servidor lá no Tribunal de Justiça, tinha um colega que ele falava muito o seguinte, era uma brincadeira que ele fazia. Ele dizia o seguinte: quem trabalha muito, erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. E quem não trabalha, é promovido. Né? Essa era uma brincadeira que ele fazia, mas se você pensar bem em toda essa estrutura, o que acontece é, se você não está pronto e você tem muitos clientes, a chance de você cometer um erro grave que vá prejudicar sua reputação lá na frente, ela é muito grande. Percebe? Não é isso que a gente quer. Não é isso que você quer. O que você quer é estar preparado, estar pronto para receber essa tonelada de clientes que você quer. Né? É muito legal, todo mundo quer ter muitos clientes, ser uma pessoa bem reconhecida, mas todo mundo que é reconhecido, todo mundo que é famoso, todo mundo que tem muita clientela, são advogados altamente capacitados, altamente conhecedores do que estão fazendo. Né? Não quer dizer que eles não errem, mas quer dizer que eles erram muito menos. Tá? Inconscientemente, você já sabe disso. Inconscientemente, você já se porta de acordo com isso. E isso também é um motivo para você não ter muitos clientes. Por quê? Sem perceber, você evita se colocar em situações em que você teria muitos clientes, em que você teria pessoas demandando os seus serviços. Inconscientemente, você evita estar numa posição de destaque em que clientes vão buscar você, vão procurar você. Me diz uma coisa, quantas são as pessoas do seu círculo social, não estou dizendo seus amigos, tá? Mas do seu círculo próximo ali, que sabem o que você faz. Né? Seus vizinhos, por exemplo. Seus seguidores no Instagram, no YouTube, no Facebook, quantos sabem que você é advogado, que você é advogada? Quantos são? Então, nesse contexto aqui, é que a gente precisa desenvolver uma segurança. Porque tudo isso, né, já que você não está pronto, o que acontece é que você se porta como uma pessoa insegura. E aí não tem jeito.
E aí não tem jeito. Você fica pensando, poxa, e se eu errar e prejudicar um cliente, o que é que vai acontecer? Né? Provavelmente, quantos aqui já recusaram algum trabalho? Isso também pode ter acontecido. Você recusou um cliente porque você achava que aquela questão era muito complexa. Então, assim, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. O que antes você precisa é desenvolver, né, se preparar para daí acolher esses clientes que você deseja. Em outra hipótese, o que pode acontecer também é que você até atrai algum cliente, um cliente, outro cliente, mas ele percebe a sua insegurança. Porque se você não está pronto, você vai ter uma camada importante de insegurança aí te prendendo. Tá? Então, você até tem um cliente que procura você, um pretenso cliente que busca você, que quer agendar uma reunião com você, até uma consulta, e aí depois ele não volta, ele não retorna a ligação, depois que você atende ele, depois que você fala, ele não volta. Por quê? Porque o ser humano é uma máquina de detectar insegurança. Ele sabe que você não domina o tema, ele percebe que você tinha ali uma insegurança, uma hesitação e, enfim, ele não volta. Tá? É o cliente que não vai fechar o contato com você. Então, é uma pessoa que vai telefonar para você, vai falar com você por telefone, ou você vai atender ele pessoalmente ou pelo Zoom, tanto faz, e ele não vai voltar. Tá? Então, antes de desejar ter muitos clientes, você tem que saber como evitar perder os que você tem. Tá bom? Essa é a verdade. Não adianta. Não adianta você ter uma grande quantidade de pessoas procurando você quando você vai deixá-las na mão. E aí eu quero conversar com vocês uma coisa. O juiz, quando ele começa a atuar, ele não começa na capital, onde ele tem um grande volume de processos, ações complexas, questões que envolvem milhões. Não. O juiz, quando ele começa, ele vai parar numa comarca lá do interior, pequenininha, onde ele vai começar a ser moldado, onde ele vai começar a errar, porque ele vai errar, mas ele vai errar pequeno, percebe? Tudo bem que são vidas, né? Eu entendo que um erro em um processo de R$1 é a mesma coisa que o erro de um processo em R$1 milhão para a parte que está envolvida ali, para quem está envolvido no processo, para quem está sofrendo, né? Para quem vai sofrer com os erros naquele processo. Mas você percebe que para a sociedade é muito diferente, né? Para a sociedade é muito diferente. O juiz que erra numa ação de milhões de reais e um juiz que erra numa ação, né, que envolvia, sei lá, um ferro de passar roupa e que não foi devolvido, né, não foi consertado. Percebe? Então, não é só agente, advogado, que tem que caminhar aos poucos. Tá? Todo mundo. A gente... tem alguém da Bahia aí? A gente, aqui na Bahia, perto de Salvador, a gente tem a barragem da Pedra do Cavalo. E minha família é do interior, né? Eu sou da capital, mas boa parte da minha família morava no interior. Minha mãe, inclusive, nasceu no interior. E a gente, com frequência, viajava. Com frequência, a gente viajava de carro para ir para o interior da Bahia mesmo. A gente passava pela barragem lá, da Pedra do Cavalo. E era bonito, né? Era bonito de ver ali aquela água toda represada lá no alto e uma cidade embaixo, né? Um riozinho fininho, um riozinho bem discreto assim embaixo.
e a barragem lá enorme, né, cheia de água. E aí eu ficava imaginando, poxa, eventualmente a gente passava e era muito bonito quando a barragem estava aberta, não toda, né, mas algumas das comportas. E depois que eu cresci, eu percebi que se aquela barragem ali estourasse, a cidade de baixo ela ia ser inundada, ela ia ser devastada, né, pela intensidade da água, pela quantidade de água que ia invadir aquilo ali embaixo. E a mesma coisa acontece se você, que não está preparado para lidar com a grande quantidade de clientes, se você for conectado a um canal que te ofereça uma alta demanda, uma alta quantidade de clientes. Percebe? Por quê? Você antes tem que se preparar para administrar esse alto fluxo de clientes. Né? Para você... não basta, inclusive, que o cliente confie em você. Seus colegas, eles confiam? Seus colegas, se você quer ter muitos clientes, a primeira coisa que você vai ter é que fazer parceria, fazer uma sociedade. Você tem algum colega que, nesse momento, confie na sua capacidade técnica para você fazer uma sociedade com ele, para você fazer uma parceria com ele? Percebe? Nesse caso, então, o que você precisa fazer antes é se preparar. Você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto para administrar uma grande quantidade de clientes e antes disso você tem que saber lidar com os processos. Como é que você vai administrar? Você está preparado? Você está tecnicamente preparado para trabalhar com muitos processos? E juizados, a gente sabe, é volume de processo. Juizado é volume de processo. Eu tive acesso recentemente a dados do CNJ, tá? Que reconhecem o seguinte: mais de 55% das ações que foram distribuídas no país tramitam no sistema dos juizados. Então, se você quer uma tonelada de cliente, juizado é uma boa opção. Mas você não pode simplesmente dizer que vai atuar em juizado sem saber como é que faz. Querendo aplicar o CPC, quando ele não é aplicável, em determinados casos, nos juizados. Sem conhecer os enunciados do FUNARD, sem conhecer os posicionamentos específicos, o procedimento específico do juizado. Tá? Então, a boa notícia é que se você quer uma tonelada de cliente, é no juizado mesmo. É no juizado mesmo. Tá? É a maior fatia do gráfico dos processos do país vão para os juizados, tá? Mais de 55%, 55,14%. Eu estou projetando aqui, ó. CNJ constata que juizados absorvem mais da metade das ações que tramitam no Brasil, tá? É uma notícia de junho de 2019. Esse dado atual eu vou buscar para vocês, mas não deve ter mudado significativamente, tá? O magistrado Alexandre Chini, juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça no CNJ, um dos destaques na programação do 16º FEGESC, que aconteceu lá em Santa Catarina e antecedeu o FONAGE que teve lá, realizado nessa quarta-feira na sede do TJ Santa Catarina. Demonstrou em dados a relevância dos juizados especiais cíveis na aplicação da justiça. O magistrado apontou que mais da metade das ações recebidas pelo Judiciário Brasileiro, 55,17%, foram distribuídas no sistema dos juizados especiais. Tá? Então veja aí como é que isso é relevante. É um dado que poucos
Poucos têm, tá? Bom, amigos, vamos continuar aqui. Né? Então, eu falei que algumas questões aqui já, né? Primeiro que inconscientemente você evita se colocar em situações em que você teria a demanda de clientes. Falei que tem gente que chega a recusar clientes, certeza, tá? É muito comum, eu recebo no meu direct essas informações, esses comentários. Professor, eu deixei de pegar um processo porque eu não me senti capaz. Isso é terrível, né? Falei também sobre o cliente que você até começa a fechar. Ele agenda uma consulta, uma conversa e, no fim das contas, ele não volta, ele vai embora, né? Porque ele sente uma insegurança sua. Falei de colegas que não vão se sentir à vontade, confortáveis de receber você como um parceiro, como um sócio, porque não percebem você como uma pessoa preparada tecnicamente para atuar. Mas o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é quando você consegue o cliente. Até muitos clientes. E você começa a errar. Porque o cliente satisfeito, ele às vezes fica até calado. O cliente satisfeito, ele não... Você ganhou a ação dele, você foi rápido, foi célere, você fez tudo o que ele queria, que ele precisava, mas você não teve condição de atender, mas ele termina ficando calado, ou comenta com uma ou outra pessoa que você resolveu o problema dele. Problema, na verdade, é quando você erra. E quando você erra feio. Quando você erra feio e erra com muitos. Porque o cliente insatisfeito, ele sai falando mal. E aí é que está o grande perigo. Tá? Porque uma reputação arranhada é difícil de você reparar. É muito difícil. Tá? As pessoas espalham muito mais a maledicência, né? As pessoas têm esse costume, né, de se é uma fofoca, se é uma coisa assim, tá falando mal, espalha como, enfim, espalha muito rápido. Mas a sua reputação de bom advogado, ela vai ali crescendo lentamente. Se você erra e você corrige o erro, aquilo às vezes nem chega aos ouvidos do público. Eu lembro de uma notícia, isso dos anos 80, anos 90, mais ou menos, né? Os jornais divulgaram que uma escola estava maltratando os alunos, né? Crianças, era uma escola infantil. E os jornais houve uma denúncia, alguma coisa assim, e os jornais começaram a divulgar que aquela escola praticava maus tratos contra os alunos, contra as crianças e tal. A escola fechou. Alguns meses depois, revelou-se que aquela denúncia era falsa, né, e que aquilo não era verdade, assim, com a prova realmente contundente. Mas a escola não teve mais condição de funcionar. A notícia de que os maus tratos não aconteceram, de que aquilo era mentira, a notícia não se espalhou tão bem, tão rápido, tão intensamente quanto a notícia falsa de que as crianças lá eram maltratadas, percebe? Então, antes de ter muitos clientes, prepare a sua base. Esteja, de fato, preparado para lidar com os processos que você vai receber. E como é que você vai fazer isso? Né? Como é que você vai fazer isso? A primeira coisa é aumentar o seu nível de autoconfiança, a sua segurança mesmo, sabe? A sua autopercepção de que você é bom no que faz, de que você é muito capaz, você é capaz de receber aqueles processos e conduzir da melhor forma possível, tá?
Como é que você vai aumentar a sua autoconfiança? Como é que você vai se sentir preparado, preparada para lidar com os processos que você vai receber? Primeiro de tudo, conhecimento. O conhecimento, ou ele reforça uma coisa que você já sabe, ou ele vai aprimorar, vai modelar, vai moldar o que você achava que era verdade, que era certo, mas faltava um detalhe, faltava uma peça do quebra-cabeça. Quantas vezes, né, a gente sabe uma coisa, mas a gente desconfia de si mesmo, né? Você sabe uma coisa, você viu aquilo na faculdade, mas das duas, uma, ou você não sabe como é que você vai aplicar aquilo na prática, ou você não sabe se você entendeu bem aquilo. E você precisa que outra pessoa te reafirme. Reafirme para você que sim, você está correto, que sim, é daquela forma que você deve agir. Ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna minha, uma aluna do meu curso completo em juizados, na prática em juizados. E ela veio toda emocionada a falar comigo que, poxa, professor, lembra daquele processo que eu conversei com você e a gente discutiu e você disse que minha tese estava muito boa, estava excelente, que eu ficasse despreocupada, pois eu venci, pois eu ganhei a ação. Era uma situação em que ela estava buscando, perceba, ela buscava a reforma da sentença. A sentença foi de improcedência total do pedido dela. E ela desenvolveu uma tese muito boa e foi vitoriosa. Foi vitoriosa. E ela me agradeceu e ela conversou e eu só pensei, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu só fiz. Ela já tinha protocolado a ação, percebe? Ela já tinha feito o curso. Ela já tinha visto tudo que eu tinha oferecido de conteúdo para ela no curso. E ela apresentou a petição dela lá, o recurso nominado dela, sozinha, depois que ela veio conversar comigo. E eu falei, tá perfeito, tá ótimo. E ela veio me agradecer como se eu, naquela conversa que eu tive com ela, como se eu tivesse orientado ela, como se eu tivesse dito, olha, faz assim, faz assado. Não, eu só reafirmei a ela que o passo que ela ia dar era o passo correto. E o que eu quero dizer é que, às vezes, você só precisa disso, de alguém que olhe para você e diga, você está certo, vá, pode ir, tá ótimo. Percebe? Então, quando ela me disse isso, eu fiquei super emocionado, muito feliz pelo resultado dela, pelo que ela tinha alcançado, sozinha já, tá? Ela já tinha absorvido o que eu tinha ensinado para ela no curso, mas ela achava que aquela conversa que a gente teve posteriormente, que aquilo, de alguma forma, contribuiu. Aquilo contribuiu só para a autoconfiança dela. Tá? Porque a peça já estava protocolada, percebe? Então, às vezes, você só precisa disso. Então, o conhecimento, ele vai fazer isso por você. Você vai. Quanto mais você se preparar, e aí, eu repito, tá? Em questão de prática jurídica em juizado, conhecimento não é ler 1000 livros, não é estudar 1000 teorias, não é fazer uma pós-graduação em processo civil, pelo amor de Deus, tá? Isso é importante? É. Mas antes disso, você tem que saber onde você vai encaixar todas essas peças aí. E aí, o conhecimento que você tem que buscar é o conhecimento prático, é o conhecimento da prática. Então, a primeira coisa para aumentar a sua autoconfiança, a sua segurança no que você vai fazer nos seus processos é conhecimento, tá? Segundo, é o ambiente. É o ambiente, porque eu não sei se você já teve
se você já teve a chance de estar num ambiente que acolhe e que estimula você a dar os passos que você precisa dar, tá? Mas saiba, isso é um catalisador de resultados. Isso é um catalisador de resultados. Em 2019, eu decidi mesmo que eu queria ser empresário, que eu queria ser advogado e, sobretudo, professor. E, amigos, eu era servidor público há mais de 14 anos. Salário muito bom, tá? Muito bom. Não chegava a ser o salário do juiz, mas era um salário muito bom. Dava para descansar ali, tá? E não me preocupar com mais nada. E eu venho de uma família de servidores públicos. Quer dizer, meu pai, servidor público. Meu pai se aposentou como servidor público. Mas o meu ambiente é todo de servidores públicos. Meus amigos, a grande maioria mesmo. Todo mundo fez direito querendo concurso público. Tá? E todo mundo, dos meus amigos. E todos assim fizeram. Mas num dado momento eu tomei essa decisão. Eu percebi que o concurso público eu tinha escolhido porque eu tinha medo. Porque eu tinha medo de não conseguir sustentar minha família, porque eu tinha medo, né, de não conseguir uma estabilidade financeira. Mas, no fim das contas, o serviço público me matava por dentro, sabe? Porque eu queria inovar muita coisa, eu queria uma certa independência, eu queria um alto nível de eficiência e no serviço público não dá, tá? Mas, se eu olhasse para o meu ambiente, eu jamais teria tido coragem de fazer o que eu fiz, que foi de chegar para a juíza que eu assessorava, eu suspendi as minhas férias para isso. Eu marquei um encontro com ela lá no gabinete e ela já sabia. Ela olhou para mim e perguntou: Hugo, você vai voltar das suas férias ou você vai embora direto? Eu disse: não vou te deixar na mão. Eu devo muito a ela, muito porque eu aprendi com ela não só lições de direito, não. Eu aprendi lições de humanidade. Eu sempre disse isso a ela, tá? Sempre que eu tinha oportunidade, o que eu aprendi muito direito com ela, muito. Não se iludam. Mas as lições de humanidade dela, para mim, foram as mais marcantes, percebe? Então, eu disse, não vou abandonar o barco, não. Pode ficar tranquilo. Eu fico aqui. Eu nem precisei falar com todas as palavras, né? Ela já sabia que eu ia abandonar o cargo, porque ela sentiu que se eu tinha marcado uma reunião com ela durante as minhas férias, era algo desse nível. Mas eu falei, olha, fico o tempo que você precisar, não tem problema, mas eu vou sair, porque serviço público já não é mais para mim, tá? E aí eu fiquei lá com ela até ela conseguir uma pessoa para auxiliar. Na verdade, a gente terminou encontrando essa pessoa junto. É um grande amigo, grande parceiro. E, enfim, mas eu jamais teria tido essa coragem se eu estivesse conectado exclusivamente ao meu ambiente de amigos e família, em que todo mundo é servidor público. Meu pai é servidor público, minha esposa é servidora pública, meus amigos, tanto amigo juiz, promotor e defensor que vocês nem imaginam. Todo mundo do meu ciclo próximo, né? Ou MP, ou magistratura e defensoria também. Mas
eu não queria mais. Então eu comecei a me cercar de um ambiente em que eu pudesse conviver com empreendedores, com advogados. Por quê? Se eu não providenciasse um ambiente que pudesse me acolher o que eu estava querendo ali, eu não ia conseguir. Porque minha família, meus amigos diriam o quê? Cara, você tá louco. Você tá louco, não sai não. Não sai não, que lá fora o mundo tá acabando, né? E de fato a gente sabe que não tá fácil. De fato a gente sabe que não é isso, né? Não é fácil não, né? E eu só consegui apresentar meu requerimento de exoneração do Tribunal de Justiça porque eu estava convivendo no ambiente correto, tá? E sabendo disso, é que eu digo, se você quer se desenvolver na advocacia, se sentir seguro, porque quando eu falei no meu ambiente de empreendedores que eu pedi exoneração, foi uma festa. Foi uma festa. Na minha família, houve cautela. Percebe a diferença? Então, todo mundo, é isso aí, vamos lá e tal, parabéns, etc. Então, eu me senti ali energizado. E é sabendo que esse ambiente, um ambiente adequado, é o que vai ajudar você a dar esse passo, é que eu proporciono esse ambiente para os meus alunos. Eu proporciono. Eles têm uma comunidade no Facebook onde eles podem trocar experiências, tirar dúvida, desabafar. A gente tem grandes exemplos assim dentro do curso, na comunidade dos alunos, a gente tem grandes exemplos de pessoas muito solidárias. Tem Ana Paula, tem Dalva, pessoas que estão ali sempre. Aparece uma dúvida, o pessoal está lá para trocar experiências, para incentivar os colegas. Então, o ambiente, se ele te incentiva, você cresce. Se é um ambiente que te poda, você chega a morrer, né? Figurativamente falando. Você definha, né? Você não vai se desenvolver. Se você está naquele ambiente que tem lá o pessoal falando mal do juizado, porque o juizado isso, o juizado aquilo, você não vai se desenvolver. Cara, tem muita gente. Eu via semana após semana. Não sei se todo mundo conhece a minha história aqui, mas por quase 11 anos eu fui assessor de juiz em turma recursal e eu participava das sessões de julgamento presenciais, físicas, toda semana. E não era só eu que estava lá toda semana, não era só o juiz que estava lá toda semana. Tinha muitos advogados que estavam lá toda semana. Toda semana na minha turma, porque são 5 dos juizados especiais cíveis. Tá? São 5 aqui na Bahia. Toda semana eles estavam lá, uma vez por semana, na minha turma, e provavelmente estavam também nos outros dias, nas outras turmas. O que eu quero dizer para você? É que essa galera aí está vivendo de juizado. Eles sabem disso. E se você ficar ouvindo, né, aquele pessoal que reclama do juizado sem conhecer, ou reclama da advocacia sem ter se empenhado o suficiente para, dali, angariar um prestígio como advogado. Tinha advogados que, quando chegavam lá, eles eram muito bem tratados, porque eles tinham respeito. Tudo bem, todo mundo deveria ter, né? Mas a gente está vendo aí que não é exatamente assim. A gente já testemunhou e já viu a gravação recente, né, do nível de falta de respeito que pode acontecer. Mas o advogado que está lá todo dia é um advogado respeitado. Todo mundo conhece ele, entende que ele é um cara que tem, né, tem prestígio, que tem conhecimento. É um advogado que
contribui realmente quando ele vai sustentar. Não é uma pessoa que vai gerar confusão. Não, é um advogado que, quando ele vai falar, ele vai esclarecer os pontos importantes. E isso é porque ele vive de juizado. E ele sabe que o juizado tem condição de oferecer tantos clientes para ele dessa forma, tá? Você não vai conseguir um grande volume de clientes em qualquer área do judiciário assim tão fácil, percebe? Às vezes um erro, na minha concepção, é um erro também você adotar o caminho que não é o mais rápido, adotar o caminho que não é o mais curto, percebe? Recentemente eu postei um vídeo e alguém comentou: professor, se eu tenho condição se eu sei que o meu cliente é beneficiário da gratuidade da justiça, sabidamente beneficiário da gratuidade da justiça, eu devo escolher ajuizar a ação na justiça comum? Aí eu disse: não. Perceba, o seguidor, né, a pessoa que comentou lá, o advogado que comentou, ele dizia o seguinte: numa situação em que eu posso escolher ajuizar a ação no juizado ou na justiça comum, e eu sei que o meu cliente é beneficiário da gratuidade, quer dizer, não vai pagar custas nem no juizado, nem na justiça comum, eu devo escolher a justiça comum? Eu disse: lógico que não. Você deve escolher o juizado. Primeiro porque as vantagens do juizado não se limitam à dispensa do pagamento das custas. Não é só isso, né? O juizado é muito mais simples o procedimento, é muito mais célere, sobretudo porque tem menos chances de recurso. Então, o réu, ele não vai poder ficar correndo para lá e para cá, né? Um recurso aqui, outro ali, outro acolá. Não, vai chegar um momento em que não tem mais recurso. Simplesmente não tem mais recurso. Que no procedimento comum, parece que esse dia nunca chega, né? No procedimento comum, você sempre tem um recurso do recurso, do recurso, do recurso. E no juizado, na maioria das vezes, o processo acaba na turma recursal. Quando não acaba em acordo ou sentença, no máximo, ele vai até a turma recursal. Mas tem recurso extraordinário? Tem, mas a porcentagem de recursos extraordinários que são admitidos em ações de juizado é desprezível, sabe? É quase zero. Não, é muito, muito pouco mesmo. Mas tudo isso é para dizer que é um erro técnico também você fugir do juizado, que é o procedimento mais célere, mais simples, mais rápido, mais adequado para o seu cliente, porque você tem medo de cometer um erro. Primeiro que no procedimento comum também você vai ter suas armadilhas, seus erros e equívocos, tá? Enfim, mas tudo isso é para dizer que quando você domina o procedimento do juizado, você vai ter o caminho mais curto a oferecer para o seu cliente, e é outra coisa que ele vai observar também. Porque hoje, sempre, né, gente? Sempre, na verdade. Todo mundo quer que sua ação seja julgada o mais rápido possível. E se você quer isso, é no juizado que você vai ter que atuar. Tá? Outra forma de você aumentar a sua autoconfiança, seu nível de segurança, é se colocar em ação. É começar a advogar, se você ainda não fez isso. Tá? Tem algumas pessoas aqui, né, que estão chegando agora e que são jovens advogados, né, são advogados que acabaram de passar na OAB e estão ali ainda tateando, começaram a perceber que a prática é muito diferente da teoria que aprenderam na faculdade. E aí é que eu quero dizer para você: uma das formas de você vencer o medo de advogar
é começando a advogar. Hugo, que maluquice, que frase louca essa, mas é verdade. É verdade. Eu lembro que eu conversei aqui com vocês, né? Eu decidi, né, no fim de 2019, que eu ia abandonar o serviço público. E eu tive medo. Eu tinha certeza que eu queria, fazia muito sentido para mim, e eu tive medo. Você sabe quando foi que o meu medo passou? Quando eu pedi exoneração. Foi incrível como o meu medo passou. Naquele momento ali. Percebe? A forma de você enfrentar o medo, a forma de você vencer o medo é você procurar aquilo que te dá medo. Então, se você tem medo de advogar, a melhor forma de você vencer o medo é começando a advogar. Tá? Porque uma chave vira. Você vai perceber que não é um bicho tão grande assim. Tá? Não é um bicho tão grande assim. Você tem condição de enfrentar isso aí, tá? Sozinho, porque você fez faculdade, porque você foi aprovado na OAB. Mas não só por isso. Porque você é capaz e você tem condição de aprender com seus erros. E você tem aqui esse ambiente para te auxiliar. Tá? Porque o que a gente vive é justamente um medo do desconhecido. Você não sabe nem o que é que vai estar lá do outro lado. Poxa, eu tenho medo de fazer audiência. Sim, mas o que é que pode acontecer numa audiência? Qual é o seu medo numa audiência? O que é que você tem medo de falar ou de fazer numa audiência ou de não fazer? Quem não começou a advogar ou só pegou um ou dois processos, não sabe ainda. Você precisa saber exatamente qual é o seu medo. E digo mais, quando você começar, você vai ver que seu medo vai sumir. Vai sumir. Tá? Então, outra forma de você lidar com a falta de autoconfiança, com a insegurança para advogar, é começando a advogar. Lógico, e aí você vai buscar um mentor, vai buscar alguém que te auxilie, vai buscar colegas, vai buscar o ambiente, vai buscar o conhecimento. Não estou dizendo que é para você ir de peito aberto, não, pelo amor de Deus. Tá? Não é isso também. Eu tenho muito cuidado com o que eu falo aqui. Mas você precisa começar. Precisa começar, porque alguma hora você vai errar, tá? Eu errei pra caramba. Eu errei pra caramba. Tive chance de ser corrigido. Errei, sobretudo, enquanto servidor público, o que me dava uma vantagem se eu tivesse começado advogando. E eu trago para vocês aqui, já filtrado, todo esse conhecimento do que pode acontecer de errado. Eu errei por alguns meses enquanto assessor de juiz e depois flagrei muitos erros de advogados já julgando os processos, já fazendo voto da turma recursal. Tá? Então, aqui a gente tem essa maneira. Eu acredito que essa questão aí essa ansiedade, né, por ter uma tonelada de clientes, tem um passo antes. Tem um passo antes, que é você se preparar, que é você estar pronto para receber essa tonelada de clientes. E o que eu pergunto para você hoje é, se você tiver acesso a uma tonelada de clientes, você está pronto? Você está preparado?